Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês e hoje vou mostrar mais um exemplo de otimização por algoritmo genético no MATLAB para não deixar dúvida mesmo. Então, se você não sabe o que é uma otimização por algoritmo genético, eu já deixei um vídeo, vou deixar o link aqui embaixo. Já tem um vídeo explicando certinho o que é e já tem outro vídeo de exemplos. Então esse aqui é para tirar qualquer dúvida que tenha sobrado. Vamos lá. Aqui é um código que eu fiz para uma matéria da faculdade que o professor pedia para a gente ajustar por mínimos quadrados uma curva que melhor seja ajustada a alguns pontos. Então, eu parti daquele arquivo que eu disponibilizei para vocês, de otimização em branco, assim, padrão. Vou até deixar o link aqui também. E nele eu não mudei quase nada. Essa primeira parte aqui da função otimização, aquele padrão, eu só mudei aqui, que dessa vez o professor pediu para eu ajustar a curva no formato ax elevado a b. Então, quem eu quero descobrir são as constantes a e b. Então, eu defini a, botei o menor e o maior valor que ela pudesse ser, e b também. Defini os limites. Pelo formato, como os pontos estavam ajustados e tal, eu já sabia que os dois seriam positivos, podendo ser de um número muito pequeno, tendendo a zero, mas nunca zero, porque 0 vezes x daria 0 e x elevado a zero daria 1. Então, estaria meio que travado ali os pontos. Então, eu sabia que seria um número pequeno até um número relativamente grande para os dois termos. Então, aqui a definição dos limites, o de baixo e o de cima. Então, o limite de baixo eu botei para o A e para o B, os dois no A1 e B1. Se tivesse outras variáveis aqui para serem otimizadas, estaria aqui C1, D1, sei lá, qualquer coisa, todas na posição 1, porque é o limite inferior, a parte aqui da esquerda. E aqui nos limites superiores, a mesma coisa, só que no 2, que aí são os valores da direita, que são os valores superiores. E aí, beleza também, tranquilo. E a outra coisa que eu mudei foi o tamanho da população e o número de gerações, esses dois parâmetros. Porque estava um número muito pequeno, que foi até o que eu tinha deixado no outro vídeo, e aí ela não convergia rápido. Quer dizer, ela não convergia, rodava muito rápido e não chegava nem a convergir. Então, eu aumentei um pouco esses números e está isso aqui. Daqui para baixo é aquele mesmo padrão que já está lá no código em branco, não mexi em nada. E agora a parte da função a ser otimizada, também aqui é bem simples. Lembrando que a gente recebe, aqui é uma função, então não compartilha workspace, e a gente recebe aqui x, a gente não recebe a, b, aquelas coisas que foram definidas aqui. Então, como a gente define x, para não ter que ficar trabalhando com x como vetor, eu defini de novo aqui, A é a primeira posição do X e B é a segunda posição do X. Porque foi a ordem que eu defini, que eu primeiro defini A e depois eu defini B. Se eu tivesse posto na ordem contrária, eu teria que definir lá o contrário. Então, eu tenho A, tenho B. A função que eu quero fazer é A, como se fosse o X elevado a B. E quem é o X? Esse C e o D são os pontos dados pelo problema. Então, o C seria o X, seria o domínio, e o D seria a imagem. Então, AC elevado a B igual a D. Então, foi isso que eu fiz aqui embaixo. Eu criei um for para somar esses erros. E o professor pedia para fazer por mínimos quadrados. Então, eu fazia o erro ao quadrado. Então, eu pegava a função, que seria o AC elevado a B para cada ponto. E isso daria um valor, que eu só venho nessa variável func. E aí, eu peguei a diferença entre esse func e a imagem dada também, que seria o ponto experimental, e elevei ao quadrado, porque é método dos mínimos quadrados. E salvei isso numa variável de erro. Fiz isso para todos os pontos e fui salvando todos os erros, porque a variável A e B é constante para todos os pontos. Então eu quero ajustar A e B para que todos os pontos tenham o menor erro. E é isso que a GA vai fazer, já é o algoritmo genético. Então, ele vai calcular qual erro que eu vou ter para determinado valor A e determinado valor B. E é isso que eu quero minimizar, que é o que eu tenho que botar aqui embaixo. Z é igual à função que eu quero ser otimizada. Essa aqui é a função objetivo, que é o que eu quero minimizar o erro. Faz total sentido. Então, agora a parte do algoritmo genético vai trabalhar com isso. Vai ficar trabalhando, buscando valores de A e B, buscando minimizar esse erro. Só isso.
Então eu vou rodar aqui para vocês verem como que é rápido. Essa aqui faz algumas gerações, não chega ao número total aqui que eu defini como 2000, que eu botei muito grande. Ele para antes, na geração 322, ele diz que já a variação de uma geração para outra está muito pequena. Então ele para de otimizar por esse motivo e passou aqui 8 segundos. Então se eu quiser saber quem é o indivíduo ótimo, eu mando ele aqui imprimir X. Então esse é meu A e esse é meu B. E aí eu já plotei previamente aqui o gráfico, só para vocês terem uma ideia. Em azulzinho são os pontos dados, em vermelho a curva ajustada para esses parâmetros A e B. Então pode ver que ela adequa bem. Esse ponto aqui está muito longe, né? Esses dois aqui chamaram a curva um pouco para cima, mas pode ver que a inclinação dela está bem condizente com os pontos também. Então, isso não era necessariamente para ser feito com algoritmo genético. Tem até algumas funções prontas para fazer isso, mas eu não achei nenhuma que fizesse para esse formato, ax elevado a b. Eu achei mais polinômios e retas, que não é o caso. Então, eu poderia fazer na força bruta também, mas o algoritmo genético é o que eu tenho mais afinidade, é o mais rápido, eu já tinha esse código pronto, foi bem tranquilo de implementar. Então, imagino que tenha dado para clarificar um pouco mais as ideias. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu joinha para incentivar a gente a fazer mais. E já se inscreve que em breve vai ter mais vídeos sobre MATLAB ou sobre outros assuntos. Pode até deixar a sugestão embaixo. E qualquer dúvida pode comentar também, beleza? Valeu!